É a partir do primeiro exercício? Eu fiz a correção desse exercício aqui, sim ou não? Ainda não. Não? Ok. Então nós vamos fazer, tá? Eu vou fazer a correção aqui desse exercício. E depois, na sequência, nós já vamos entrar na apostila 12, que é a continuação desse exercício aqui, tá? Só que é sistema, tá bom? É sistema aí, nós temos os sistemas, no caso aqui, duas equações do segundo grau. Nós vamos fazer ela separada, tá? É o mesmo conceito, fazer o estudo de caso, e depois aqui nós vamos fazer a união delas, tá? A intersecção. Então, vamos lá. Primeiro exercício, então nós temos, ele fala para nós resolvermos em reais as inequações, tá? Falou inequação é o sinal de desigualdade, menor ou maior, ou menor ou igual, ou maior ou igual, certo? Então nesse caso aqui eu tenho x² menos 7x mais 6. Se eu tenho x elevado a 2, ou seja, x elevado ao quadrado, aqui não tem nada, é grau 1, tá? Então não tem nada aqui, é grau 1 e aqui é grau 2. O maior grau nesse caso aqui é o 2. Então eu tenho x ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado, eu tenho uma função do segundo grau. Isso daí eu não posso esquecer. Lembrando que a minha função do segundo grau é igual a f de x ou y, tá? Que é a vezes x² mais b vezes x mais c. Ou seja, quem que é meu coeficiente a? O a é o termo que multiplica o x². Quem que é o b? O b é o termo que multiplica o x. Não tem nada aqui, é grau 1, tá? Nunca vai aparecer. E o c é o termo dependente. Então, antes, no início de tudo, eu preciso encontrar meus coeficientes. Ou seja, meu a vale quanto? Quem que está multiplicando o x² nessa função? Aqui, ó, não tem nada na frente, é 1, tá? Então, meu a, nesse caso aqui, vale 1. Não tem sinal, automaticamente é positivo. O meu b vale quantos? É o número que multiplica o x com o grau 1. Nesse caso é o 7, só que eu tenho que levar em consideração o sinal que está na frente. Menos 7. E o c é o termo independente. O termo independente é 6, tá? Até aí tudo bem? Sem nenhuma novidade, né? Bom, aí fazendo o estudo de caso da função do segundo grau, tá? Isso é muito importante, vocês realizarem o estudo de caso da função. Por quê? Eu realizando o estudo de caso da função, eu já sei como que vai ser mais ou menos o meu gráfico, onde ele vai interceptar o eixo y, as raízes, já vou ter uma noção, o vértice, tá? Se ele atinge o valor máximo ou o valor mínimo. Se eu tenho isso em mente, o estudo de caso da função, eu consigo desenvolver minha função. Às vezes acontece de eu estar fazendo aqui no início e errar alguns valores no estudo de caso. Só que quando eu vou projetar a minha parábola no plano cartesiano, se eu errei algum valor, fazendo o estudo de caso, eu já tenho uma noção. Porque quando eu vou projetar a minha parábola no gráfico, ele não vai dar certo, porque a parábola ela tem um eixo de simetria. Às vezes vai ter alguma coordenada que eu errei aqui no início, aí eu vou verificar lá, mas não está dando certo. Então eu vou voltar, rever novamente os meus cálculos e aí eu consigo encontrar meu erro, tá? Então, tendo em mente o estudo de caso, eu consigo
é ter uma noção maior do que eu estou fazendo, tá? Então, nesse caso, se o A é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima, ok? Se a concavidade é voltada para cima, Helena, ela atinge um valor máximo ou um valor mínimo? Voltado para cima. Oi? Mínimo. Isso mesmo, parabéns. Então ela tem esse valor que é o vértice, ela atinge o valor mínimo. Ok. Ela intercepta o eixo Y, que é o eixo da ordenada, na onde? No termo independente. O termo independente é C, tá? Ela intercepta o eixo Y, que é a ordenada, em C, que nesse caso C é 6. Então eu tenho como par ordenado ou coordenada 0 para x e 6 para y, tá? Feito isso, quem que nós vamos encontrar agora? O discriminante, tá? O discriminante nada mais, nada menos que o delta, tá? Então, o delta, a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. B ao quadrado. O b é menos 7. Se é menos 7, nós vamos colocar no parênteses, tá? E vamos elevar ao quadrado. Esse menos, ele é da fórmula. E esse 4, ele é da fórmula. O a, nesse caso nosso, vale 1. Fazendo a substituição. O c vale 6. Então, é menos 7 ao quadrado. Todo número negativo dentro do parênteses, tá? Elevado a um expoente par é sempre positivo. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que dá 49. Aqui não tem sinal, aqui é positivo, tá? E aqui é positivo, quando não tem sinal. Eu vou fazer menos com mais dá menos, e menos com mais dá menos. Então, aqui continua menos. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6, 24. Aí eu tenho 49 menos 24, isso daqui vai dar 25, ok? O meu delta é equivalente a 25. O que significa isso? Significa que o meu delta ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, Isabela, o que acontece? Eu vou ter duas raízes iguais e diferentes. Duas raízes possuem duas raízes reais, tá, Isabela? Ah, é verdade, falei errado. Reais e distintas, tá? Elas são duas raízes reais iguais quando o delta é igual a zero, tá? Ok, feito isso, nós vamos encontrar quem? As raízes. Então, nós vamos encontrar as raízes. Como que eu encontro as raízes? Ou eu encontro pela fórmula. Vamos lá. Leonardo. Tá comigo, Leonardo? Oi. Eu tenho duas maneiras de encontrar as raízes. Quais são? Bhaskara, Ou pela... professor assim. Ajuda ele, Maria Clara. As raízes eu posso encontrar por Bhaskara ou... Está me ouvindo, Maria Clara? Sim. Eu posso encontrar por Bhaskara ou as raízes. Lembra, Maria? Não. Não? Carla, você lembra? Por Bhaskara ou soma e produto. Isso, pela tentativa, que é soma e produto.
Então, tem duas maneiras. Eu posso encontrar por Bhaskara, certo? Ou por soma e produto. Então, vamos colocar aqui. Posso encontrar por Bhaskara, tá? Que a fórmula é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Ou por tentativa, tá? Que é a soma e o produto. Soma, aí eu não posso esquecer da fórmula, que é menos b sobre a, e o produto é c sobre a. Então, tanto faz eu encontrar por Bhaskara ou pela soma pelo produto, tá? É vocês quem determinam isso, tá? Eu não vou falar para vocês, a não ser que o exercício fale, encontre as raízes por Bhaskara ou encontre as raízes por tentativa, pelo método da soma e do produto. Aí sim, é diferente. Caso contrário, é vocês que vão definir isso, tá? Então, pela soma e pelo produto, que eu acho que é bem mais rápido, tá? Esse menos é da fórmula, isso eu não posso esquecer, tá? Que esse menos é da fórmula. E o meu B é negativo, então eu tenho que colocar dentro do parênteses, porque vai ficar menos com menos, tá? O A é 1. Menos com menos dá mais, vai ficar 7 dividido por 1, dá 7. O produto é C sobre A, o C é 6, o A é 1. 6 dividido por 1 é 6. Aí na tentativa, eu sempre começo pelo produto que fica mais fácil, ou seja, que número vezes outro número dá 6. Eu sei que eu tenho na tentativa 1 vezes o 6, tá? 1 vezes 6, que dá 6, ou 2 vezes 3, que dá 6. Então, eu tenho essas duas opções para eu fazer. 1 vezes 6 dá 6 no produto, e 2 vezes 3 dá 6. Só que agora eu tenho que somar ele. Se eu somar, olha lá, se eu somar o 2 mais 3, se eu somar 2 mais 3, dá 5. Não bate com a minha soma aqui, ó. Certo? Então, aí eu já posso eliminar, tá? Já posso eliminar o 2 e o 3. Por quê? Porque na soma não dá certo, tá? Então, eu elimino aqui, vou eliminar. Agora, se eu faço o 1 mais o 6, dá quanto? 7. Bateu no produto? Na soma? Bateu. Então, 1 vezes 6 dá 6. Bateu no produto. 1 mais 6 dá 7. Bateu com a soma. Então, aqui eu consigo concluir que o meu x1 é equivalente a 1 e o meu x2 é equivalente a... Falei 1, coloquei 6. Meu x1 é equivalente a 1 e o meu x2 é equivalente a 6. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Professor, não entendi tal situação. Eu volto e explico novamente. Tudo bem, Carlos? Diogo? Tudo bem sim, professor. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Diogo? Então vamos lá. Então, encontradas as raízes, o que acontece? Se a parábola tem concavidade voltada para cima, ela atinge um valor mínimo. E esse valor mínimo é o nosso vértice, tá? Então, nós vamos encontrar o vértice agora. O vértice, a fórmula do vértice, o x do vértice é menos b sobre 2a. Menos é da fórmula, ok? O b, nesse caso nosso, é menos 7, então vai ficar menos 7 dividido por 2 vezes a. O a é 1. Menos com menos dá mais. 7 meios. Tá? E 7 dividido por 2, 3,5.
y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4 vezes A. Então, y do vértice vai ficar menos delta. O delta, nesse caso, é 25, dividido por 4 vezes A. Vai ficar 25 dividido por 4. Negativo. Menos 6,25. Então, eu tenho como coordenada ou par ordenado do vértice 3,5 para x menos 6,25 para y. Ok? Então, eu tenho isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, então vamos projetar no gráfico lá. Ter certo o eixo y em 0 e 6, ok? 0 e 6, então nós vamos colocar aqui 0 para x e 6 para y. Está aqui o ponto. Ok. Depois as raízes 1 e 6. 1 para x e 6 para x também, que são as raízes. Ok? Agora o x do vértice, 3,5 e 6,25. 3,5 está aqui na metade. Vamos ver se bateu? Quer dizer, então, que eu saio, ó, 1, 2 e meia. 2 unidades e meia. E aqui, 1, 2 unidades e meia. Ok, está no centro, né? É o eixo de simetria, então 3,5 e 6,25. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, é o ponto de intersecção delas, né? O ponto de intersecção dela vai ser aqui, tá? Então, isso daqui seria o eixo de simetria da nossa parábola, tudo bem? Então, 3,5 está aqui, 6,25 está mais ou menos aqui. Então, vai ser aqui, tá? Esse aqui é o ponto mínimo que ela atinge, ou seja, o vértice. Então, nós vamos vir aqui, ó. A parábola vem, olha lá, desce aqui, chegou aqui, atinge o mínimo. E sobe. Ok? Atinge o mínimo e sobe. Pronto. Então, essa é a nossa parábola. Tá ok? Até aí, tudo bem? Agora nós temos que dar a resposta para ela. Ou seja, a resposta vem da onde? A resposta vem daqui, ó. Ele quer os valores menores ou igual a zero. Como que eu encontro os valores menores ou igual a zero? Olha lá na apostila.
para nós darmos os valores, a resposta, ó, da função do segundo grau menor que zero, ou menor ou igual a zero, nós pegamos os valores abaixo do eixo x. Quem são os valores abaixo do eixo x? Abaixo do eixo x, ó, tá somente essa parábola aqui, ó, abaixo do eixo x. Então, ó, abaixo do eixo x, nós temos apenas essa parábola. Ok? Então, estou contornando apenas a parábola abaixo do eixo x. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, é apenas essa Sim. parábola. Ou seja, quais são os valores dessa parábola? Ele está entre 1 e entre 6. Então, são esses valores aqui, ó, que eu posso atribuir para x para satisfazer essa condição aí, tá? Então, os valores eles têm que ser o que em relação a 1? Os valores precisam ser maiores que 1 ou menores que 1? Maiores. Isso, então aqui nesse caso eu sei que o x, os valores para 1 tem que ser o quê? Maiores que 1, tá? Então, no caso, maior ou igual a 1. E em relação a 6, eles precisam ser o quê? Maiores ou igual a 6 ou menores ou igual a 6? Menores. Isso, então aqui o x tem que ser o quê? Menor ou igual a 6. Ok? Então, como que fica a minha solução? Minha solução fica x pertence aos reais, tal que x, ó, eu vi que x tem que ser maior ou igual a 1. Aqui em cima, só que aqui eu faço a leitura da direita para a esquerda. Agora aqui eu vou fazer a leitura da... Aqui eu fiz a leitura da esquerda para a direita e aqui embaixo eu vou fazer a leitura da direita para a esquerda. Precisa ser maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1, então, nesse caso, é isso aqui, ó, maior ou igual a 1, da direita para a esquerda, tá? E agora, aqui em cima, x precisa ser menor ou igual a 6. Então, x precisa ser menor ou igual a 6. Ok? Dúvidas? Ficou claro, Ana Laura, Carlos, Diogo? Diogo, você está me ouvindo? Ficou sim, professor. Também estou ouvindo, professor. Tudo certo, professor. Ficou claro? Evelyn, Ficou. Gabriel, Gabriela? Ficou claro, professor. Evelyn e Gabriela Batista? Ficou claro, professor. Ok. Gabriele Muniz, Guilherme, Helena e Heloísa. Tudo bem? Conseguiu entender? Tudo claro. Ok. Sim. Isabela, Carlos Leonardo, Maria Clara, Pedro Francisco e Pedro Mastellini. Ficou claro para vocês também? Sim. Sim, Sim, professor. Ficou, senhor. Ok, que bom. Ok.
Então é o seguinte, os exercícios 2, 3, 4, 5 e 6, eu já resolvi com a outra turma que eu dou aula do primeiro ano. Eu tenho ele gravado, depois eu vou postar aqui para vocês, tá? As correções para vocês estarem seguindo. Então o que eu vou fazer já? Eu já vou entrar na apostila 12, tá? Que é o mesmo conceito. Vou explicar esse exercício aqui e já deixar a atividade aí para vocês, tá? Tudo bem? Tudo bem. Sim. Então, o exercício 2, 3, 4 e 5 é o mesmo conceito, tá? Eu já tenho ele resolvido, depois eu vou deixar para vocês estarem acessando, tá? O exercício 6 também, mesmo procedimento, tá? E agora eu vou orientar vocês a respeito da apostila 12, tá? E para nós fazermos esse exercício aí.